Aí o dia que vocês quiserem sentar comigo aí numa live para nós conversar sobre a Trindade, sobre esses nomes aí, eu estou à disposição. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. E quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E cá estamos para gravar mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo de hoje estaremos falando a respeito do porquê o senhor Romilson não foi ao debate. Ou indagá-lo, por que ele não foi e não vai ao debate. Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever e ativar o sininho de notificação com todos. Assim o YouTube vai lhe avisar quando chegar vídeo novo. Também quero pedir para você compartilhar, especialmente para os desigrejados em geral e também seguidores do Romilson, e comentar aquilo que você concorda ou discorda com respeito. E antes de a gente entrar no vídeo, explicar um pouquinho para vocês, eu aguardei um pouquinho para fazer esse vídeo. Eu poderia fazer logo no outro dia, mas aguardei para fazer esse vídeo pelo seguinte: eu esperei para ele se pronunciar. Afinal, pode ter ocorrido alguma situação. Ele já estava sabendo do vídeo há uma semana, 15 dias antes, 15 dias antes, 20 dias antes. Ele estava sabendo bem antes do dia do debate, o horário do debate. Mas pode ter ocorrido alguma coisa e ele poderia se pronunciar. Bom, se ele não fez até agora, é porque não fará. Então ele não foi mesmo, não teve problema nenhum, ele também não deu explicação. Então não vai poder dizer que eu fui injusto com ele sem ouvir o outro lado da moeda, tá certo? Bom, e sem demora, segue o vídeo. Bom, como você pôde reparar, ele fez o desafio, porém ele não foi ao debate. Então, que o Romilson é um sujeito sem palavra, isso nós já sabemos. Dá uma olhada para você ver. Se não acontecer nessa Páscoa agora, eu te dou a palavra que eu paro de pregar o Evangelho. Tá feito assim? Ok? Eu paro de pregar. Eu paro de falar e paro de lançar vídeo no YouTube, ok? E tem mais um. Os 2 últimos vídeos que vão cair meu aí agora vai servir de testemunho para toda a igreja de Laodiceia que vai ficar na tribulação. Eles vão assistir esse vídeo e vão ficar impactados com o tamanho da revelação do Eterno. E também que o Romilson é um sujeito mentiroso, e isso nós já sabemos. Dá uma olhada nesse vídeo. Profeta, quem quer falso profeta? Diga que o Romilson está pedindo dinheiro no YouTube, diga. Tem alguns irmãos aí que me ajudaram, mas pergunta para eles se eu pedi dinheiro para eles. Nunca pedi dinheiro para ninguém. E ao ser questionado a respeito de quem era aquela conta, né, a pessoa, ela pede o WhatsApp do beneficiário e para poder fazer um Pix ou depositar direto na conta do beneficiário, daquele que vai ser o beneficiário da construção desse cômodo que ele diz aí no WhatsApp, ele silencia. E aí, estranhamente, vamos dar uma olhada aqui para você ver quando você digita essa conta aí. Aí, irmão, passa para frente aí essa mensagem que eu mandei aí. Eu vou ver se eu junto com mais uns 2 irmãos que eu moro aqui na minha cidade aqui. E vou lá fazer esses 2 cômodos para ele lá, porque eu trabalho de pedreiro, né? E eu tô à toa esses dias. Mentiroso! Lá vem o mentiroso! Lá vem o mentiroso! Lá vem o mentiroso! Dando uma de gostoso, vai mentiroso! Isso porque eu estou apenas resumindo aqui no meu canal. Se você olhar o canal, você vai ver vários vídeos. Então não são 1 ou 2 mentiras, 1 ou 2 contradições, 1 ou 2 falsidades. São várias, do Romilson e dos outros. Mas nesse momento estamos falando especialmente do Romilson. Então, que ele é sem palavra e mentiroso, isso a gente já sabe. Agora, ele não foi ao debate, não é por este motivo. Ele não foi ao debate porque me conhece e sabe que os argumentos dele são falidos, teologicamente não tem base na Bíblia em lugar nenhum, nem se ele quiser pegar na patrística ou nos pais da igreja. Simplesmente os argumentos deles são pífios e não se sustenta filosoficamente, teologicamente, espiritualmente
de maneira nenhuma. Agora nós vamos dar uma olhadinha aí, nesse vídeo que ele fez o desafio, ele expondo algumas coisas que facilmente nós vamos quebrar aqui nesse vídeo. Segue o vídeo aí. Pode chamar aí o seu pastor, o seu teólogo aí, o doutor em divindade aí, senta comigo para nós conversar, para você ver a Babilônia cair. Você disse que o espírito do engano habita em mim, o espírito da verdade habita em você. Bora sentar numa live nós dois aí, ver quem é que tá pregando o espírito do engano aí. Vamos ver quem é que tá com o espírito do engano, se é eu ou se é você. Chama o seu pastor para te ajudar, que eu garanto que você não vai aguentar nem 10 minutos de conversa numa live. Nós vamos ver a Babilônia cair na hora. Tudo que vocês pregam é mentira. Para começar, a denominação não é igreja, é seita. A palavra seita significa divisão, partido tomado. Só pode ter uma igreja em cada cidade. Lê na sua Bíblia aí, só pode ter uma igreja em cada cidade. Então, denominação significa seita, divisão, partido tomado. É isso que é uma denominação. Então, você pertence a uma seita, a uma divisão. E outra, não existe pastor, presbítero, bispo. Isso aí é uma hierarquia. O nome correto para isso aí é Nicolaítas. Vem da palavra Nicolaus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. Então você pertence aos Nicolaítas. Romilson, nós não temos dúvida que o espírito do engano habita em você. Se o espírito do engano não habitasse em você, você compareceria aos 2 debates no Arena Apologética que foi combinado com você, inclusive. Se você falar que não foi combinado, se você tiver a ousadia de gravar um vídeo, você ou o Luquinha, tiver a ousadia de falar que vocês não estavam sabendo, e esse vídeo vai chegar até o Lucas também, eu vou mostrar, eu vou gravar um vídeo só sobre isso daí, mostrando os prints e os áudios da conversa do Lucas com a Sandra e a conversa do Romilson com a Sandra Patistella, do canal Arena Apologética. Tenha a ousadia e faça um vídeo, experimenta para você ver se eu não vou colocar aqui no canal. Então é para vocês verem e ficar quieto mesmo, consentir que você está errado. E você tem o espírito de engano sim. Se tivesse o espírito da verdade com você, você teria convicção, certeza. A Bíblia diz que Deus não dá espírito de covardia, de medo, e sim de fortaleza. Você tem espírito de covardia, você tem um demônio dentro de você, Romilson. Então por isso que você tem medo de um debate, de uma live. Agora, o que você quer, Romilson? Escolher a dedo um cara fraquinho que tem 1 ano de igreja? Hã? Você tem que debater com quem sabe, com o erudito. Você faz igual o Deutamar lá, o falso apóstolo Deutamar e alguns outros. Você quer escolher a dedo pessoas que não têm conhecimento nenhum. Você quer fazer que nem o Aquel, que ficava invadindo igrejas e pegava tiozinho na porta da igreja, que o camarada que era cooperador mal sabia ler, e daí falava que o cara era pastor, colocava no título do vídeo que era pastor, e daí fazia uma pergunta que o cara não sabia responder, dizia: pastor de igreja não sabe responder. É isso que você quer fazer, Romilson? Você quer fazer que nem o Thiago Lima, que pegou um velho de quase 80 anos lá e ainda manipulou um vídeo sobre dízimo, fez um monte de manipulação de corte? Por que o Thiago Lima não faz isso comigo? Se ele quiser, eu dou o endereço, ele vem aqui na minha casa. Por que você não vem aqui na minha casa fazer igual o Thiago Lima, igual o Aquel faz, ficando de igreja em igreja? Eu dou o endereço, você vem aqui. Mas aí você não quer, né? Que aqui você sabe que você encontra, entendeu? Então, você falou debater a respeito do nome. Você já teve a oportunidade lá no Arena Apologética, era para você debater com o Leonardo, esse aí que tá na tela do seu aparelho. Você não fez. Aí arrumaram para você o Sabino. A desculpa dos bonecos do Romilson, aí, dos seguidores dele, é a seguinte: mas o Sabino é ateu, ele falou que só debate com quem crê, não com ateu. Olha, eu já debati várias vezes no Arena, e é o seguinte: se você arrumasse um ateu que fosse debater comigo a respeito do tema proposto, eu debateria com ele tranquilamente. Por exemplo, eu debati várias vezes que o ato de que tem que congregar, tem que fazer parte de uma igreja. Se não fosse um desigrejado e fosse um ateu, eu debateria da mesma forma. Porque jamais esse ateu conseguiria defender dentro das escrituras que não se deve congregar. Isso não existe, isso não tem. Então isso aí foi uma mera desculpa desses bonecos aí, seguidores do Romilson, também do Romilson. E teve a oportunidade de ir no Arena e não fez. Inclusive no canal do meu colega aí, você está vendo na tela do seu aparelho, tem aqui no link da descrição. Aí no canal o Diego fez uma exposição sobre um vídeo só sobre o nome, que eu também farei um vídeo
só a respeito do nome, tá certo? Aí o Romilson vira e diz assim: para começar, igreja não é denominação, não é igreja, é seita. Aí olha o que esse cara fala. Então, Romilson, você tinha que ser católico, já que só pode ter uma igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia que você usa é católica. Eu sou crente, a Bíblia que eu uso é católica, não é? Quem compilou a Bíblia foi os católicos. Ela não caiu do céu de paraquedas e tudo. Então você tinha que ser católico, tá certo? Até porque logo após a era apostólica, não é? Começou ali os pais da igreja, e já por volta de 300, alguma coisinha ali, nós já temos uma configuração de uma igreja católica. Então a Bíblia que você usa é católica. O Evangelho chegou até você através dos católicos, porque de 300 até 1500, com Martinho Lutero, quem pregava era católica. Então, se é por questão de ter uma igreja só, na época da igreja católica só tinha ela de igreja, a igreja cristã, ou tinha outro? Se tinha outro, faz um vídeo que o cara, você gravar um outro vídeo. É capaz dele gravar sobre a igreja do Marcião, gente. É capaz dele gravar sobre a igreja dos Ebionitas. Esse cara é tão maluco que ele é capaz de fazer coisas desse tipo, tá certo? Vocês podem esperar tudo do maluco desse. Então você tinha que ser católico. Mas eu já fiz um vídeo no meu canal, tá aqui no link da descrição, esse que você tá vendo na tela do seu aparelho, e eu não vou falar aqui a respeito disso, tá certo? Já tem um vídeo completo já. E por que eu não vou falar a respeito disso? Porque eu quero falar a respeito do tema que foi proposto no debate. Eu quero me concentrar apenas no tema que foi proposto no debate. E o tema que foi proposto no debate é: quem é o mensageiro dessa era? E uma das coisas que eu falei no debate, se você assistir você vai ver, é a respeito dessa questão de bispo, presbítero, pastor, apóstolo e etc. A autoridade eclesiástica. Então, este trecho que o Romilson falou nesse vídeo Desafiando Pastores, esse nós vamos comentar agora. Então, você viu o Romilson dizendo assim: para começar, não existe pastor, presbítero e bispo. Da onde que o Romilson tirou isso? Lá em Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo manda que Tito estabeleça presbíteros. Então não existe. Então Paulo está errado, Romilson? É você que está certo? Então o apóstolo Paulo está errado quando ele manda estabelecer presbíteros. Inclusive, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo manda estabelecer presbíteros para calar os hereges, pessoas do tipo do Romilson. Então, se tem alguém que pode fazer um vídeo contra o Romilson, sou eu, porque eu sou presbítero da igreja. Eu sou pastor da igreja. Eu posso fazer um vídeo calando ele. Ele tem que ficar quietinho e nós vamos saber por quê. Inclusive isso aí foi falado no debate. Vê se ele apareceu no debate, porque ele não sabe explicar isso daí. Agora, Jesus, quando ele fala em Apocalipse capítulo 1, no versículo 19 e 20, ele fala para João escrever as coisas que ele está vendo, para relatar tudo e entregar na mão do anjo da igreja, conforme você está vendo aí na tela do seu aparelho. Jesus fez errado ao mandar João fazer isso? É óbvio que esse anjo da igreja eram os bispos da igreja. Era na mão desses camaradas que a carta ia parar, e eram esses camaradas que iam ler as cartas na igreja. E sabe o que a igreja ia fazer? A igreja ia ficar quietinha, ia obedecer à risca aquilo que o pastor da igreja, o bispo da igreja, falasse. Ia obedecer à risca. Agora, só uma coisa: quando ocorre uma situação na igreja a respeito da circuncisão, como você está vendo na tela do seu aparelho, e então o apóstolo Paulo convoca o concílio de Jerusalém, né? Ele sobe até os apóstolos para Jerusalém, e ali então tem o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Tinha desigrejado no concílio de Jerusalém, ô Romilson? Não tinha, né? Inclusive tem esse vídeo aqui, tem dois vídeos aqui, ó, que você está vendo na tela do seu aparelho. Existem dois vídeos aqui no meu canal, que também está aqui no link da descrição. É importante que à medida que eu vou falando e citando esses vídeos, vocês vejam os vídeos e você vê que não teve nenhuma refutação da parte deles. E nem terá, porque é irrefutável, beleza? Não tinha desigrejado no concílio de Jerusalém. A Bíblia diz claramente aí, ó, que estavam reunidos os apóstolos e presbíteros da igreja. Não tinha desigrejado, não tinha irmãozinho dando opinião. Era só para apóstolo e presbítero. É eles que iam dar o direcionamento da igreja, Romilson. Não é desigrejado que dá direcionamento na igreja. Inclusive no versículo 22, aí você está vendo aí, ó,
quando tem a resolução do Concílio de Jerusalém, esses presbíteros são eles que são incumbidos de levar essas cartas até as igrejas, lerem essas cartas até as igrejas. Inclusive Paulo pegou uma carta dessa e leu na igreja de Antioquia, e a igreja obedecia à risca, não tinha questionamento. O apóstolo falou, está falado. E a incumbência de ler a carta era dos presbíteros, do líder da igreja. Então, que história é essa que não tem apóstolo e presbítero? É lógico que tem apóstolo e presbítero. É lógico que tem bispo e presbítero. Mas por que Romilson diz isso? Por causa disso que você está vendo na tela do seu aparelho. A Bíblia diz que o bispo tem que estar apto para ensinar. Ora, uma vez que Romilson não é bispo, como é que ele ensina? Entende onde eu quero chegar? A Bíblia deixa claro que é o bispo que tem que estar apto para ensinar. Bispo e presbítero são palavras sinônimas, das quais bispo dá a ideia de governador e administrador, e presbítero é ancião. O Romilson não é nenhum e nem outro, e também nem tem sucessão apostólica, que é uma cadeia ininterrupta de bispos que estabelecem outros. Já falei isso em outros vídeos meus. Acho que daí não precisa nem indicar um vídeo, vocês já sabem do que eu estou falando. Então, o Romilson, por não ser bispo, é óbvio que ele fala que isso não existe. Você sabia que o Marcião também rasgou essa parte da Bíblia que falava de presbitério? Timóteo não entrava na Bíblia do Marcião. Assim como Tiago Lima também disse que o Deus do Antigo Testamento é o demônio. Algo que o Marcião também falava. Você nota que há muita semelhança entre os desigrejados e o herege Marcião. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Marcião, tá certo? Então tá aí. Esse é o tema que foi proposto debater. Isso é o que eu falei no debate. Assista o debate inteiro e tá explicado por que o senhor Romilson não foi, tá certo? Então é isso daí. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.